Vamos supor que eles passou lá às 6 da manhã e o dia de trabalho acaba às 5 da tarde. Quando for umas 4h30, ele passa na cidade de novo, vê uma gente sentada e fala, você não quer trabalhar na lavoura? Aí o pessoal fala, vamos lá, quanto o senhor vai pagar? Vou pagar 10. Aí eles vão. Só que o horário acaba às 5. Tá na Bíblia, essa é uma parábola. Aí, o pessoal vê que o pessoal que chegou às 6 da manhã vê que tá chegando o pessoal, mas será que vai ter segundo turno? Pensou assim, que eles pensaram, né? Mas o serviço vai acabar agora, o povo tá chegando, mas tudo bem, vamos lá. Aí, quando dá 5 horas, aquele povo trabalha meia hora, isso é só uma conjectura de horário, depois você vê na Bíblia exatamente como é. E aí, ele, na hora de pagar, ele paga pra todo mundo. Aí dá 10, 10 pra você, 10 pra você, todo mundo começou às 6 da manhã, 10, 10, 10. Aí, aqueles que chegaram às 4h30, que trabalharam meia hora, 10 pra você, 10 pra... Aí, os que chegaram, você falou assim, como assim o senhor tá dando 10 pra eles? A gente tá trabalhando desde de manhã cedo. Tá desde cedo trabalhando, eles chegaram agora e estão ganhando 10 também? Em outras palavras, sendo curto e grosso, ele falou assim, mas não sou eu que mando. Eu pago quanto eu quiser. Se eu quiser colocar uma pessoa que 1 minuto trabalha e paga o menos que você, pagar mais, eu que mando. Então com Deus é assim, é ele que manda. Amém? Então a gente tem que ter essa consciência. E o que pra gente parece que, mas isso é injusto. Não é injusto. Ele pagou o que ele combinou com a pessoa. Só que ele combinou meia hora com o outro e pagou a mesma coisa. Entende? Então, é mais ou menos nessa lógica. Então, por que eu tô falando isso? Deus tem falado para vigiar muito na questão de irmãos. Porque quando Deus me dá uma revelação nessa palavra, que na verdade, assim, eu fiquei muito, assim, não tá na Bíblia, gente, isso aqui é que eu tava meditando com Deus, tá? Que isso daí começa já no céu. Porque a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus. E Satanás... O Lúcifer, ele era o anjo mais, vamos dizer assim, né? Mais, como que eu vou dizer? Mais não apreciado, mas é o que Deus tinha dado mais pra ele. Ele tinha muito mais. Ele tinha, a Bíblia fala, a descrição dele, que ele era um anjo, ele tinha um diferencial. Ele era um querubim que tinha um diferencial. Ele era o topo da cadeia dos querubins, entendeu? Ele era o chefe, porque Deus tinha dado mais pra ele. Só que, cheguei numa reflexão aqui que não é bíblica, é uma reflexão, tá na Bíblia, isso que Satanás tá na Bíblia, e que Jesus é filho de Deus, você não sabe. Mas assim, que pode ser que essa rixa entre irmãos, por isso que a gente vê um padrão de rixa entre irmãos na Terra, começou no céu, porque Satanás, Lúcifer, ele é filho de como assim? Anjo. Criação de Deus. Nós somos filhos de Deus, como Jesus, só que a gente não tá no lugar de Jesus, entende? E a gente entende que Jesus é o nosso Senhor e a gente serve Jesus. Ninguém na sua sã consciência fica com inveja porque Jesus que é o que está no céu, porque Jesus que é o Filho de Deus, entende? Ficaram os fariseus quando ele estava na terra, porque quando ele clamava que era Filho de Deus, fazia os sinais, os fariseus ficavam loucos de inveja. Por isso que crucificaram Jesus. Então, pra você ver, homens normais ficaram com inveja de Deus na terra, entende? Ficaram com inveja de Deus. Então, quando a gente vê que Lúcifer ficou com inveja de Deus também, porque ele queria tomar o lugar de Deus, por isso que ele foi a estrela da manhã que caiu. Penso eu, quando a gente fala Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E se Lúcifer viu Jesus como filho de Deus e ele como irmão, porque ele era criação, mas ele era irmão, a inveja dele era porque Cristo, penso eu, isso aqui entende bem, é uma meditação, uma conjectura. Por que Cristo está nesse lugar e eu estou nesse aqui? Então eu vou tomar o lugar de Cristo, porque nós somos irmãos e eu mereço o lugar dele. Então, é como se fosse uma comparação com a história de Caim e Abel. Por que Deus abençoou a oferta e se agradou da oferta de Abel e não da minha? E o que o Caim faz? A mesma coisa que Lúcifer fez contra Deus. Na verdade, gente, vocês sabem que Lúcifer é um nome criado... Nem tá na Bíblia isso. Tipo assim, né? Tem uma história que fala... Foi criado na época... Acho que até pra igreja católica. Eu não sei. Tem uma história aí. Depois vocês podem pesquisar. Mas assim, não é bíblico. Mas assim, é o que a gente conhece. Ele como é o demônio mais... Assim, o que transgrediu e enganou os outros anjos. E que viraram os demônios caídos, os anjos caídos. Mas aí... Então, isso já tem uma raiz que começou lá em cima. E aí, nos relacionamentos de irmãos, tem acontecido muito isso. E acontece muito isso. Então, Deus veio chamar para vigiar nos relacionamentos entre irmãos. Por quê? Porque o inimigo, ele já tem esse padrão. Porque se verdadeiramente foi essa conjectura que eu fiz, o padrão dele é atacar esse relacionamento. Porque ele tem birra e raiva do relacionamento entre irmãos. Porque ele pode ter caído por conta do relacionamento com o irmão dele, que no caso era Jesus. Que na verdade era Deus. Ele queria o lugar dele. Entende? Então, é um dos relacionamentos que ele ataca. E o outro relacionamento que ele, por exemplo, da mesma maneira que ele ataca muito a mulher. Porque foi da mulher que Deus deu a semente, que foi o próprio Jesus que veio na terra. E Jesus subjugou ele, pisou na cabeça dele. Então, imagina se essa conjectura é real. Não posso afirmar porque não tá na Bíblia. Então, tipo, é só uma conjectura.
é real, imagina a raiva de Satanás quando ele vê que, além de Jesus ter um diferencial, porque ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, o único Filho de Deus, porque a Bíblia fala que ele é o único, entende? Nós somos filhos de Deus também, mas a gente não é... Mas se a gente é filho de Deus, por que Jesus é o único? Porque no começo era só ele Deus. O Lúcifer foi criado, os anjos foram criados. Então não entra nessa categoria. Só que é aquilo que eu falei, se os fariseus na terra tiveram inveja de Deus, que era Jesus, imagina o Lúcifer no céu vendo Jesus como filho de Deus, a inveja que ele tinha. Sabendo que ele também era um filho criado. E por quê? Entende? Porque começou aí a coisa. Então, hoje tá cheio de pessoas. Agora nós vamos entrar nessa questão de orar pelo próximo, que a gente tá nesse propósito. Hoje tá cheio de pessoas, principalmente dentro das igrejas, porque o inimigo ele não tem interesse em atacar lá fora se a pessoa já não está andando com Deus. Porque se ela está em pecado, se Deus o livre guarde, Deus pedir a alma dela, e ela não reconheceu Jesus como Salvador, já era para essa pessoa. Ela tá do lado do mal, no sentido, não que ela é má, mas ela vai cair na condenação de Lúcifer, de Satanás. A mesma condenação. Só que, entenda bem, se Jesus, veja bem, quando ele olha, não Jesus, quando Lúcifer olha para Jesus e vê toda a glória que Deus deu para ele, não só nos céus, mas também aqui na terra, imagina o desespero, porque assim, ele é um invejoso e o desespero que ele fica. E você pode reparar que no padrão terrestre, um invejoso é aquela pessoa que quer o que você tem. Ela não quer uma coisa para ela. Vamos supor, se você tem... Isso é um exemplo, tá? Você tem um carro X. O invejoso não quer um carro Y, assim, que também é novo, que é legal, que é não sei o quê. O invejoso quer o seu. E se ele não pode ter o seu, ele quer que você perca o seu e ande a pé como ele. Então a satisfação, a comparação, a satisfação da inveja é ver você derrotado. Não é ter aquilo que você tem e aquilo que Deus te deu. Tanto é que a satisfação de Abel ali, de Caim, foi que assim, ele resolveu acabando com Abel. Porque o problema não era a oferta. Porque veja bem, se Deus falou aquilo pra ele, então presta atenção. Deus fez assim, falou assim pra ele. Presta atenção, assim, em outras palavras, né? O que Deus falou pra ele?